Pastor Davi. Queremos orar pela vida desse amigo, pastor, que tem sido bênção em nossas vidas desde ontem. Desde que nos conhecemos tem sido bênção. Já era bênção pelas redes sociais. Quando a gente consegue conhecer pessoalmente, a gente consegue concretizar aquilo que de fato é a sua vida pelas redes sociais. Que Deus continue abençoando. Deus, te oramos, Jesus, te pedimos misericórdia e te pedimos sabedoria, Senhor. Te pedimos que o Senhor use agora o teu servo da forma que tu queres. Te pedimos que ele possa ser boca do Senhor nessa noite. Abre os nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos estar aptos, Senhor, para receber a tua palavra. Não aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos, Senhor. Ajuda-nos. Abençoa o pastor em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos irmãos. Trago a todos amados o abraço dos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, do pastor Paulo Eduardo ao pastor Paulo, aqui, muita alegria. Estou mais uma vez com os irmãos, dessa vez acompanhado da minha filhinha Maria, que acabou de ir ali para a salinha. Alegria rever o Júnior, esse servo do Senhor, estar com os jovens ontem aqui, revendo também meu irmão Neto, os queridos irmãos, ministramos juntos agora essa semana lá em São Paulo. É muito bom estarmos com a família de Deus, amém, queridos? E eu quero falar com os irmãos um pouco sobre como que Jesus nos orienta, especialmente agora, no início de semestre, reta final do ano, como que nós podemos lidar com a ansiedade, com o estresse, com a preocupação. E para isso nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós conversamos muito com os jovens ontem sobre maturidade. E essa é uma das áreas onde nós mais precisamos da maturidade espiritual. Nós percebemos o grau de profundidade na palavra de uma pessoa, especialmente nos momentos de adversidade, especialmente nos momentos de lutas. E aqui em Mateus capítulo 6, queridos, a partir do verso 25, nós encontramos orientações diretas e específicas do Senhor Jesus sobre esse assunto. Vamos ler. Mateus 6, verso 25. O título dessa mensagem é Pare, Pense e Priorize. Diz assim a palavra: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a palavra do Senhor frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. 3 razões, pelo menos, 3 razões que Jesus coloca aqui para nós não deixarmos a ansiedade dominar o nosso coração e sufocar a nossa maneira de viver, de raciocinar. Primeira razão é que a ansiedade, a preocupação exagerada, ela não resolve o problema, ela é inútil. Jesus ele diz isso de modo direto. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à vida? Ou no outro texto, pode acrescentar um côvado ao curso da existência? Não existe na Bíblia inteira nenhuma pessoa
que resolveu um problema ficando estressada. Não existe essa pessoa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4 assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem os seus pedidos a Deus com orações, súplicas e ações de graça. Então, a ansiedade é inútil para resolver problemas. Agora, a oração tem poder. Amém, queridos? Na Bíblia, se por um lado não existe nenhuma história de alguém que ficou estressado e se tornou alguém abençoado, existem várias histórias de pessoas que oraram e foram abençoadas. Inclusive, existe a história no livro do profeta Isaías, impressionante, sobre esse assunto que nós estamos falando, quando o profeta, ele chega diante do rei Ezequias, e é muito interessante porque o capítulo 38 diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: imagine você doente, e aí chega na sua casa o profeta Isaías. Presta atenção, ele diz assim: assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Eu acho que eu já morri aí, meus irmãos. Isaías entra na minha casa e fala que eu vou morrer e eu não vou me recuperar. Mas olha que bonito esse texto. O rei Ezequias virou o rosto para a parede, verso 2, e orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Está escrito que ele foi estressado? Está escrito, meus irmãos? Está escrito que ele praguejou? Está escrito isso aqui? Está escrito que ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Louvado seja o Senhor, amém, queridos? Pela sua misericórdia, pela sua bondade. Número 1, Jesus, ele diz que a ansiedade não resolve problemas, mas a palavra nos garante que a oração, ela move as mãos de Deus, amém, queridos? O salmista diz: eu amo ao Senhor, Salmo 116, porque ele ouviu a minha voz, porque inclinaste os seus ouvidos para mim, eu o invocarei enquanto eu viver. Jesus nos ensinou, dia dos pais, Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Jesus nos ensina a orar, nos incentiva a orar. Agora ele nos desmotiva, ele nos desincentiva, ele nos dissuade a se tornarmos ansiosos. Por qual razão? A ansiedade é inútil. Não tem nenhuma pessoa que resolve problema ficando nervosinha, nervosão, gritando, praguejando. Nenhum de nós pode resolver problemas ficando ansioso. Quem disse isso? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que dividiu a história antes e depois. Eu amo essa igreja que na entrada já tem uma placa assim: Jesus Cristo é a única esperança. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Então guarde isso no seu coração. Vamos entrar na reta final desse ano lembrando do que Jesus disse: não é com ansiedade que os problemas serão resolvidos. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, eu sou filho de pastor também, meu pai era sempre muito ocupado, atendendo as pessoas, aquela correria de vida de pastor. E um dia, eu pedi para meu pai para ele me levar para pescar. E eu queria tanto pescar, porque meus amigos da escola tinham ido numa pescaria. E eu fiquei importunando meu pai: me leva, pai, me leva. E aí meu pai prometeu que ele me levaria num sábado pela manhã para uma pescaria. E eu fiquei tão feliz, e eu fiquei importunando meu pai a semana inteira. É amanhã, pai. É sábado, filho, amanhã é terça. É amanhã, pai. Filho, amanhã é quarta, é sábado que a gente vai. Pai, e aí eu fiquei assim a semana inteira, até que na sexta-feira, eu fiquei tão ansioso, tão apavorado, que eu não dormi. Eu fiquei brincando de pescaria com meu irmão. Eu pescava meu irmão Lucas no quarto, meus irmãos. E a gente brincou de pescaria a noite inteira. Sábado de manhã, 5 da manhã, meu pai está lá no quarto me chamando. Meus irmãos, meu pai está lá me chamando. Até hoje eu não fui pescar. Me leva, pastor Paulo, que eu fiquei traumatizado. Eu não fui pescar. Eu não fui pescar porque eu estava com sono. E aí meu pai, quando eu acordei meio-dia: pai, vamos pescar. Não, a pescaria já acabou essa hora, já estamos fritando os peixes. Eu falei: por quê, pai? Porque pescador tem que levantar às 5 da manhã. Não é assim que funciona, filho. Não é do jeito que você pensa que é. Na hora, você ficou importunando a semana inteira. Na hora que era para você estar acordado, preparado, você estava lá roncando. Então a ansiedade, guarda essa frase no teu coração, ela rouba a tua energia de hoje
e não resolve o teu problema de amanhã. Ela é um desequilíbrio e você deixa isso dominar a tua vida e vai só destruindo a energia que você vai precisar. O que Paulo fala em Atos 27? Me lembrei aqui agora, quando tem aquele naufrágio. Ele fala, vamos comer algo, todo mundo alimentado, que vocês vão precisar de força. O que vai acontecer, Paulo? Não me pergunta não, só obedece, só come, nós vamos ter que nadar. E nenhum daqueles náufragos se perdeu. Olha que bênção. Deus deu uma direção para o apóstolo Paulo. E talvez essa seja uma direção para alguém aqui essa noite. Amém, queridos irmãos? Pare de desgastar, já estamos na reta final do ano e você ainda ansioso. Segundo lugar, Jesus ensina que além da ansiedade não resolver problemas, ela é inútil, ela tira a sua energia. Segundo lugar, para nós cristãos é mais profundo do que isso, porque ansiedade é pecado. Jesus, ele equipara a ansiedade à incredulidade. Ele diz assim, homens de pequena fé. Se você concorda comigo que a primeira razão que Jesus coloca, que ela não acrescenta nada na vida de ninguém de bom, qualquer pessoa entende isso, você concorda comigo? O budista, o muçulmano, qualquer um ateu, qualquer um entende isso. Agora, tem pessoas que amam Jesus aqui essa noite, amém, queridos? Discípulos do Senhor, para nós que amamos a Jesus, para nós que cremos que Ele é o Filho de Deus, amém, queridos? Salvador do mundo, nós cremos em Jesus. Ele está dizendo algo mais profundo. Ele diz que para nós é um ato de incredulidade quando você é alguém ansioso, quando você é alguém apavorado. Isso é um sinal que você não está confiando que Deus está no controle da tua vida. Eu quero te dizer que Deus está no controle da tua vida conforme as Escrituras, amém, queridos? Então aquela frase também do pastor George Miller, ele dizia assim, quando aumenta a ansiedade é porque está diminuindo a fé, mas quando aumenta a fé, aí vai diminuir a ansiedade na minha vida, amém, queridos? Então é muito interessante nós entendermos isso também. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou desagradando o coração de Deus quando eu fico perguntando demais, perturbando demais, perturbado demais, cansado demais e cansativo demais? Alguém que vive ansioso, nunca consegue acalmar, tem alguma coisa errada, não é com a palavra, não é com o mundo, mas é na nossa atitude com Deus. Não esqueça isso, querido. Você pode fazer o que você quiser sem fé, pregar sem fé, vir ao culto sem fé, cantar sem fé, ficar sentado aí sem fé, ficar sentado aí sem fé. Você pode fazer o que você quiser sem fé, mas nada, não é, pastor, que vai agradar a Deus, porque sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. E Jesus está dizendo que quando eu deixo a ansiedade dominar o meu coração, eu não estou agradando a Deus. Homens de pequena fé. Então que Deus nos limpe disso em nome de Jesus, amém, queridos? E ainda tem uma terceira razão, pastor Paulo Júnior, que a ansiedade, de acordo com Jesus, destrói o nosso testemunho como servos de Deus. Porque ele diz assim, quem fica perguntando demais, perturbado demais, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Nós temos um comportamento de uma pessoa sem Deus. O que significa pagão? É alguém que mora longe. Pagão é uma palavra que significa camponês, mora longe da cidade. E aí, na fé cristã, essa palavra ganha um novo sentido. É quem está longe da casa do Pai, é quem está longe da cidade de Deus, é o pagão. E Jesus está dizendo, quem fica ansioso, vive ansioso, dorme ansioso, acorda ansioso, são os pagãos que se comportam assim. E às vezes nós não percebemos, e a ansiedade vai minando o nosso testemunho, vai tirando a autoridade dos pais em casa, vai tirando. O pai é um alho, a mãe é uma cebola, a filha não vai tirar uma flor, meu irmão. Os filhos crescem numa casa que o pai vive reclamando, a mãe vive xingando todo mundo, e os meninos estão ali vendo a vida real daquele casal, a vida real daquele homem. O filho vai desviar, o filho não vai querer saber. Ele tem um pagão educando ele em casa. É a mesma coisa que um pagão, uma pessoa hipócrita. Então que Deus nos limpe da ansiedade em nome de Jesus, amém, queridos? Quando vocês recebem essa palavra essa noite, amém, meus irmãos? Repita comigo essas três palavras. Fala comigo, pare, pense, priorize. Vamos lá? Pense. Mais uma vez, pare, pense, priorize. Essa noite eu quero ler com os irmãos então aqui essas três orientações, pelo menos, muito práticas, que Jesus coloca aqui para mim e para você,
Porque, queridos, o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é o poder para uma nova vida, amém, queridos irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, não nos envergonhamos do Evangelho. E Jesus nos ensina aqui no Sermão da Montanha orientações simples e práticas aos seus discípulos, para que nós possamos viver uma vida que Ele tem para nós, que esse seja um semestre abençoado nas famílias, que esse seja um semestre abençoado na tua casa, no teu casamento, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Número 1, Jesus nos ensina a parar, pare. Ele já começa assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz: não fiquem perguntando o que eu vou comer, não fiquem perguntando o que eu vou beber, não fiquem perguntando o que eu vou vestir. Aí ele repete: não andeis ansiosos. E ele encerra dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. Primeiro comando que Jesus coloca para nós aqui é parar com algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas precisam parar na nossa vida. Primeiro, precisa parar na nossa vida a quantidade de projetos que você está envolvido, a quantidade de tarefas que você chama para você. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós temos limites, amém, queridos irmãos? Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é perfeito. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Nós temos que saber organizar melhor a nossa vida. Então é um pecado quando você não respeita o sábado. É um pecado quando você se sobrecarrega de atividades e não tem tempo para o essencial. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos irmãos? Basta cada dia o seu próprio mal. Alguém já disse que a ansiedade é a tentativa de viver 1000 dias em um dia só. O que Jesus está dizendo? Basta a cada dia o seu próprio mal. É um dia de cada vez na nossa vida. É um passo de cada vez na nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquele que quer me seguir, pegue diariamente a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo diz assim: embora meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Qual a promessa de Jesus para mim e para você? Eis que estarei convosco todos os dias. É um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. E às vezes você ficou ansioso, mas também é alguém que tem a síndrome de Salvador do mundo. Você não é o Salvador do mundo, Jesus é o Salvador do mundo. Pare de colocar um jugo pesado sobre você mesmo. Pare de colocar um jugo pesado sobre as pessoas. Mateus 23, Jesus ensina que os fariseus colocam jugos pesados nas pessoas. Guarde de uma vez por todas a palavra de Deus no teu coração. Deus nunca vai exigir de você algo mais do que a tua capacidade de realizar. E Ele derramou o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Ele venceu na cruz, está consumado. E nós vencemos na força do Senhor. Receba essa palavra na tua vida, meu irmão. Porque às vezes você está ansioso, mas é claro, tenta resolver tudo sozinho. É alguém estressado, é alguém que não sabe dividir cargas, é alguém orgulhoso. Quem está percebendo? É um pecado. A pessoa é orgulhosa. No fundo desse comportamento existe um egoísmo, existe uma soberba, existe uma convicção. A pessoa acha que vai dar conta de tudo. Reconheça as suas limitações. A humildade é chave para vencermos a ansiedade nas nossas vidas. Amém, queridos? É ser mais humilde, é reconhecer os seus limites, é aprender a dizer não. É aprender a dizer não. Jesus falou 6, 7 nãos aqui nesse texto, de uma vez só. Vários não. A hora de dizer não. E às vezes você está acumulando um monte de cacareco na tua vida. Pare de juntar cacareco em nome de Jesus, meu irmão. Pare de se sobrecarregar de atividades. Pare de dar tiro para todo lado. Confie no Senhor seu Deus em nome de Jesus. Vai ficar ansioso. Outra coisa que Jesus fala para a gente parar nesse texto, queridos, é parar de reclamar. Ele fala 3 vezes: não fique falando o que eu vou comer, não fique falando o que eu vou beber, não fique falando o que eu vou vestir. Um povo que murmura o tempo inteiro, um povo que reclama o tempo inteiro. Eu sempre repito isso, querido. Nós podemos lamentar, amém, queridos? Lamentar é quando eu estou triste na presença de Deus, mas eu tenho fé em Deus, então eu lamento. Agora, reclamação é quando eu estou com raiva de Deus, é quando eu estou blasfemando. O livro chama Lamentações de Jeremias, não é mimimi de Jeremias, meus irmãos. É diferente.
Então outra coisa que vai deixar você mais leve é parar de reclamar em nome. Vamos agradecer mais a Deus, amém, queridos? Vamos agradecer, louvando ao Senhor de coração. E às vezes você sobrecarrega a tua casa, você se torna uma pessoa tóxica. Como diz Hebreus 12, você é alguém com uma raiz de amargura no teu coração e vai contaminando muitos que estão perto de você. É alguém que chega, tem sempre uma má notícia para falar para o outro. Você é um evangelista, portador de boas notícias, amém, queridos irmãos? Levar boas notícias ao seu trabalho. Se você ficar lendo só o jornal, meu irmão, você desanima na metade do jornal. Se você acordar e ler o jornal, agora, você tem que ler a boa notícia eterna, o evangelho de Jesus. Então é ser um cristão maduro, é ser um cristão mais equilibrado. Se você não tem uma pessoa que vai ficar lendo só notícia e que não vai ficar triste. A notícia já é feita para você ficar triste, meu irmão, você tem que entender isso. Não tem nenhuma notícia assim, o cachorro mordeu o homem, isso é normal. Como é que é a notícia? O homem mordeu o cachorro, aí sai no jornal. O jornal já destaca aquilo que é aberração, aí você fica lendo. Vamos ler mais a palavra de Deus, amém, queridos irmãos? Pare para ler mais a palavra. Pare, existem algumas coisas na sua vida que você tem que parar. Assumir compromissos, parar de reclamar demais, parar de confiar mais em si mesmo e confiar no Pai Celestial. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, amém, queridos? Eu sempre conto também essa história. Uma vez, quando eu estava na faculdade, eu desci para o almoço, queridos. Eu desci para o almoço com os meus colegas assim, e eu escutei uma mulher que trabalhava na faculdade falar assim: puxa, eu podia ter 10 reais, eu podia ter 10 conto para almoçar ali no refeitório. Aí eu escutei essa mulher falar isso. Aí eu voltei assim e dei uma nota de 20 reais para ela. Falei: querida, eu escutei você falando aqui, pega esses 20 reais, vai ali, come um negócio. Aí eu dei para ela: Deus abençoe, Deus abençoe. Aí eu saí assim. Aí, meus irmãos, eu escutei ela falar assim: por que eu não pedi 50? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Tem gente que só misericórdia de Deus, pastor Paulo. A pessoa, se tá sol, esse sol esturricando parece o inferno. Aí chove, agora é o dilúvio agora que tá vindo, agora é o dilúvio. Agora Deus quer matar todo mundo de novo. Então, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A pessoa, nada tá bom para a pessoa. Faz o culto quarta-feira, não dá para ir quarta-feira, pastor. Faz sábado, não vem também. Faz o evento, cobra 10 reais para ajudar. Deus cobrando a igreja, cobrando 10 reais. Aí faz de graça, essa igreja de pobre, é tudo mal feito. O problema não está no pastor, o problema está na igreja. É o demônio que está na tua vida, meu irmão. Não tem condições. Você só escuta o que não presta, só faz o que não presta. Vamos limpar o nosso ouvido em nome de Jesus, amém, queridos irmãos? Só escuta coisa que não presta, só faz. Tudo está ruim. É o homem do bigode sujo. O homem do bigode sujo, o bigode do homem nojento, sujo. Fedeu aqui, fedeu. Aí ele vai para o outro lado, está fedendo. Aí vai para o outro lado, o mundo fede, é o teu bigode que está sujo, irmão. Limpa essa barba nojenta, pelo amor de Deus. Jesus está ensinando você parar de reclamar. É comportamento de servo de Deus, amém, queridos? É comportamento de servo de Deus. Uma pessoa que constantemente pragueja, a Bíblia autoriza questionar a salvação dessa pessoa, questionar o espírito dessa pessoa, questionar quem habita nessa pessoa, se ela é regenerada, se ela é lavada e remida no sangue de Jesus, porque quem é lavado e remido no sangue de Jesus é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem está em Jesus Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Pedro diz que quem está em Cristo é a alegria indizível da salvação. Paulo diz que é o fruto do Espírito, é a alegria, faz parte do fruto do Espírito na nossa vida. Agora, a obra da carne é facção, dissensão, ciúmes, inveja, ira, dissensões. Leia lá as obras da carne. É uma pessoa que está toda hora reclamando, toda hora dividindo os outros, não une ninguém, não ajuda ninguém, não se importa com ninguém, é alguém egoísta, é alguém soberbo. Seja repreendido isso na nossa vida em nome de Jesus. Seja repreendido. Você pode abrir a mão, eu te convido a abrir a mão. A primeira oração: Deus, queremos mais amor, paciência na nossa vida em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus em especial nesse momento discernimento espiritual. O que tem que parar na nossa vida? Jesus está dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. Mostra para nós às vezes, ó Deus, como estamos confusos,
colocando coisas na nossa conta que não é da nossa conta, estamos nos sobrecarregando, que possamos confiar mais no Senhor, que seja um semestre mais leve em nome de Jesus na nossa vida. Olha, pessoas medrosas para falar não, ficam dependendo de pessoas, de homens, ficam com medo de dizer não. Dá coragem para nós aprendermos a dizer não quando for a vontade do Senhor na nossa vida, Deus, a rejeitarmos alguns convites, a dizermos não para tais portas. Controla a nossa vida e a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém, amém, queridos. Pare. Qual que é a segunda orientação? Pense. Queridos, eu gosto demais desse texto, porque nesse texto Jesus nos ensina também que quando nós paramos, respiramos e começamos a refletir à luz da Bíblia, meus irmãos, a ansiedade vai sendo esmagada na nossa vida, em nome de Jesus. Ele pensa, ele fala assim, olha só, Deus cuida das plantas, dos pássaros, Ele não vai cuidar de vocês, Ele não é o Pai Celeste de vocês, homens de pequena fé. Olha que interessante, Jesus está nos ensinando que quanto mais eu refletir no cuidado de Deus, Criador dos céus e da terra, quanto mais eu refletir na palavra, olha, ele estabelece uma comparação das plantas com a história bíblica do rei Salomão, não é bonito? Ele lembra de Salomão, nem Salomão em toda a sua glória. Onde que está essa história? Na palavra de Deus. O rei Salomão, ele traz à memória a palavra, ele traz à memória a história de Israel. Nem Salomão se vestiu com essa planta. Jesus, ele vai relacionando tudo, o Deus que criou o mundo, com a história do povo de Deus, com a palavra revelada, com as situações que estavam diante dos olhos dele. Quem quer pensar mais esse semestre em nome de Jesus? Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Isaías capítulo 1, existe o convite do próprio Deus: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Qualquer pastor pode confirmar o que eu vou dizer aqui agora. Às vezes, existem pessoas que entram no gabinete pastoral e o problema dessa pessoa na cabeça dela é o maior problema do mundo. Só dela falar com os pastores, ela começa a contar a história, ela vai às vezes ficando sem graça. Ela sai, pastor, já resolveu meu problema. Só de eu contar aqui eu descobri, eu estou sem graça de ter incomodado o Senhor. Porque às vezes o que nós só precisamos é só parar e colocar as coisas nas perspectivas de Deus. Amém, queridos? E você pensar mais. Jesus, ele fala assim: quem quer me seguir, primeiro senta e calcula o preço. E às vezes a ansiedade está destruindo a tua família, destruindo a tua vida, porque você não para e não raciocina. Você vai fazendo as coisas tudo atabalhoado, tudo de qualquer jeito, preguiça de pensar, transfere a responsabilidade o tempo inteiro. Eu disse para os jovens aqui ontem, falei: jovens, vocês não podem ficar só dependendo do telefone, vocês têm que aprender a raciocinar à luz da palavra de Deus. E tem jovens, tem pessoas, na verdade, hoje em dia, que se terminar a bateria do telefone é a mesma coisa que terminar o cérebro da pessoa. Está repreendido isso, gente? Acaba a bateria do telefone. Onde você mora? Não sei. Como você chama? Esqueci. Estava no meu telefone, tinha essa informação. Não sabe mais. A pessoa vai esquecendo as coisas. Então está na hora de nós lermos mais a palavra de Deus, refletirmos mais sobre a palavra de Deus. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então tem pessoas que ficam ansiosas porque estão desobedecendo. Traz à memória só problema, só fica fixada no problema. A pessoa está parada em 1982, meus irmãos, nós estamos em 2019, nós estamos indo para 2020, e a tua cabeça parou, o teu pensamento parou. Vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Limpa a tua mente, e a leitura da palavra vai purificando os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo diz em Colossenses para nós mantermos o nosso pensamento nas coisas do alto. Então nós podemos colocar a palavra na nossa mente. O que você leu da Bíblia esse ano? O que você leu? Já viramos um semestre. O que você leu da Bíblia? Não leu o livro de Salmos? Não leu um evangelho inteiro? Eu peguei em janeiro desse ano um grupo de jovens e desafiei eles a ler o evangelho de Mateus. Vamos começar o ano, eu falei, vamos ler Mateus, são 28 capítulos apenas, 28 capítulos. Cada dia de janeiro vai ler um capítulo. Janeiro são 31 dias. Tinha 3 dias de bônus ainda, meus irmãos. E aí, enquanto isso, eu peguei e eu próprio estava lendo todos os dias os 28 capítulos. Deu para entender? Eu lia
todo dia, porque você lê em 1 hora o Evangelho de Mateus. Você pega, senta assim, você lê em 1h30. Em uma sentada você lê o Evangelho de Mateus. E eu estava lendo o Evangelho de Mateus uma vez por dia. Eu li 31 vezes os 28 capítulos. Quando chegou no final do mês, que eu comecei a cobrar dos liderados. E aí, o que vocês estão lendo? Os meninos não estavam lendo. Aí fica difícil. Vocês se comprometeram a ler Mateus, vocês não conseguem ler um evangelho. É claro que vai ficar ansioso. É claro que você fica insuportável, meu irmão. Ninguém te aguenta. O que tem na tua cabeça? Nada. Não tem palavra. Tem as palavras das pessoas. É vazia a tua cabeça. Agora, se a tua mente tem a palavra, aí a pessoa é diferenciada. Ela começa a aconselhar. Tem a palavra de Deus na vida dela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Falei para os meninos aqui ontem. Você já viu alguém sem a Bíblia aconselhando o outro? É uma tragédia, meus irmãos. Teve uma menina que veio chorando comigo na igreja um dia, falou assim: pastor, eu fui procurar conselho com uma psicóloga, ela me recomendou fumar. Falei, pelo amor de Deus, tem que prender uma psicóloga dessa. Falei, é sério. Ela disse, você está muito estressada, fuma um cigarrinho para você ficar relaxada. Olha a pessoa sem Deus aconselhando a outra. Quando um não quer, dois não brigam. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Agora a pessoa que tem a palavra de Deus, ela vai contar um testemunho da Bíblia. Ela vai falar um salmo. Ela vai falar um ensinamento do próprio Jesus. Vamos ler mais a Bíblia esse semestre em nome de Jesus. Vamos ler mais a palavra em nome de Jesus. Eu fiquei tão invocado lá com os meus colegas que eu peguei e gravei os 28 capítulos igual o Cid Moreira. Evangelho de Mateus capítulo 1, genealogia de Cristo. E li, eu gravei, dava 4 minutos, 3 minutos mais ou menos cada capítulo. Mandei para eles os 28 áudios. Pois tem miserável que não escutou. Então eu percebi isso também. Meus irmãos, eu falei aqui ontem, tem 18 anos que eu estou pregando a palavra. Fui ordenado ao ministério aos 20 anos de idade. 18 anos pregando. E eu aprendi isso também. Também a não jogar pérola aos porcos. Também não dar o que é sagrado aos crentes. Porque tem gente que não valoriza a palavra de Deus. E Jesus ensinou aqui em Mateus, aqui no Sermão do Monte. Ele falou que tem um limite também para você falar e incentivar. As portas da misericórdia estão abertas hoje, mas a Bíblia é claríssima em falar sobre o inferno. O ensino de Jesus é claríssimo em falar que tem o tempo da oportunidade. Quantos recebem essa palavra então de Deus? Segundo antídoto que aparece nesse texto, eu vou raciocinar mais à luz das Escrituras, eu vou pensar, eu não vou ser alguém que vai fazendo as coisas sem nem pensar o que eu estou fazendo. Pessoas que vão vivendo e não sabem nem por que fazem mais do que fazem. O que você está fazendo? Eu nem sei mais o que eu estou fazendo. Então a vida perdeu o controle, a vida perdeu o rumo. Essa é uma noite da gente retornar à palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. É difícil ser cristão por isso. O cristão é chamado a refletir. A fé cristã é uma fé baseada na palavra. Jesus ele encerra Mateus falando: vão e ensinem o que eu ordenei. No evangelho tem ensino, não é do jeito que você quer. No evangelho tem doutrina, sã doutrina. No evangelho existe o Logos. Jesus é o próprio Logos. Ele é o verbo, amém, queridos irmãos? Esse é o evangelho. Examine, eu não quero pensar em nada. Então o evangelho realmente não tem a ver com você, porque o evangelho é para pensar. Não é para fugir, encher a cara. Não é para ir para as drogas. O evangelho não incentiva você a esquecer os problemas. O evangelho não incentiva você a fugir dos problemas. O evangelho não ensina você a ser alguém que está completamente aí embriagado. Lá na primeira igreja batista de São Paulo, para a glória de Deus, essa semana completamos 10 anos do ministério Cristolândia para a glória do Senhor Jesus. Quantos e quantas famílias destruídas por causa do crack. O nosso amado pastor Arlen, os irmãos conhecem o pastor Arlen, foi um dos que foi resgatado da Cracolândia. Hoje é um pastor, é o co-pastor da nossa igreja, juntamente com o pastor Paulo Eduardo. Esse é o poder do evangelho de Deus. Chamar para a realidade. O cristão encara os desafios da vida. Eu era criança, quando um pastor falou na igreja, eu nunca mais esqueci. O evangelho não é um mar de rosas. Se for um mar de rosas, tem que lembrar que rosa tem espinho. Então Jesus ele não está dizendo aqui, como combater a ansiedade? Encha a cara no boteco. Não existe esse verso. Não existe essa orientação. Jesus não ensina. Ele ensina, vamos pensar. É raciocinando.
Tem o mal, tem limite, mas tem o mal em cada dia, tem o desafio de cada dia. E nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida, amém? Abre assim sua mão. Deus, nós pedimos a luz do Senhor no nosso raciocínio também. Pessoas que acostumaram a Deus a ser preguiçosas, pessoas que não querem encarar a própria vida. Levanta em nosso tempo pessoas como Neemias, que vão lá e perguntar como é que está a situação. Pessoas que não escondem as coisas debaixo do tapete. Pessoas que não passam a mão na cabeça de quem está errado, porque assim não vai mudar nunca, vai trazer mais problemas, um abismo chama outro abismo. Deus, nós queremos esse semestre encarar a seriedade dos nossos desafios em nome de Jesus. Dá lucidez para a tua igreja no Brasil, Senhor. Que a tua igreja não fique embriagada com o poder, que a tua igreja não fique embriagada, deslumbrada com os holofotes, que a tua igreja permaneça no caminho de Cristo, com sobriedade, com seriedade, no Espírito de Jesus, no Espírito do Evangelho e não no espírito do inferno, não no espírito de facção. Levanta pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós oramos no nome poderoso de Jesus e a igreja diz, amém. Está na hora de nós pensarmos, encararmos a vida à luz da palavra de Deus, amém, queridos? Em último lugar, pare, pense e priorize. Jesus nos ensina nesse texto que quando eu tenho a capacidade de priorizar, entender para onde eu estou indo, a ansiedade vai diminuindo na minha vida. Olha que interessante, o corpo não tem mais valor que as roupas. A vida não é mais importante que o alimento. Vocês não são mais importantes que as aves, que as plantas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos ensina, quando eu paro, quando eu vou refletir à luz do Senhor, ouvir a voz de Deus, ir para o quarto, esse vai ser um semestre que eu vou orar mais em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus, eu vou aprender a priorizar a minha vida volta a ter rumo, a minha vida, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Quando você não tem Deus na tua vida, você atira para tudo quanto que é lado, você tenta tudo que é porta, você vira uma pessoa ansiosa. Jesus não, ele vai tirando o que não presta, vai tirando coisas que não é para a sua vida, e você vai focado em Jesus. Jesus, ele disse assim, sei de onde vim e para onde vou, tem rumo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dele, por ele e para ele são todas as... Queridos, hoje em dia tem café descafeinado. Você já viu esse absurdo? Leite sem lactose. Daqui a pouco vai lançar o pão desponzado aos irmãos. Nunca vai ter cristianismo sem Cristo, salvação sem Jesus, o reino de Deus sem o rei do universo, que é Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. Então nós temos que colocar o que é primeiro em primeiro, não é segundo, não é terceiro, não é quando der, em primeiro lugar. Parar de visitar Jesus de vez em quando, habitar em Jesus, se alguém está em Cristo. Então Jesus tem que ser a nossa prioridade, queridos. Ele é o caminho é uma coisa que tem início, meio e fim. O que não tem rumo na Bíblia? O inimigo não tem rumo. Em Jó, o inimigo está lá, de onde você dizer? Eu vim de rodear a terra. Ele fica rodeando e não chega em lugar nenhum. Mateus 12, sabe o que está escrito? Jesus fala que quando o espírito imundo fica cansado de uma pessoa, tem gente que é tão chata que o demônio cansa dela, meus irmãos. Jesus fala, o espírito imundo sai procurando descanso, não encontra e volta com os 7 espíritos piores, e o estado daquela pessoa é pior. Então a Bíblia mostra que o caos, as trevas, o inimigo, é essa perturbação o tempo inteiro. Jesus não. Jesus entra no caminho do endemoniado gadareno. Ele estava violento, agressivo, se cortando. Agora ele está assentado, vestido em perfeito juízo. Quando Jesus vai entrando na nossa vida, haja luz e houve luz. A vida entra em ordem, a família entra em ordem. Então o casamento é mais importante que os amigos. Amém, queridos? O casamento é mais importante. O pastor Paulo falou aqui que vai ter uma reunião prevenindo contra o divórcio. Olha que bênção.
Olha, a igreja preocupada com o teu melhor. Então é você que tem que falar, eu tenho que ir lá, mas está tudo bem, eu vou tomar uma vacina lá. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe os casamentos dessa igreja, em nome de Jesus. O Brasil não precisa de mais uma família destruída. O Brasil não precisa de mais um jovem nas drogas. Nós precisamos de famílias restauradas, em nome de Jesus. De jovens abençoados, em nome do Senhor. Então vamos priorizar a casa de Deus. Vamos priorizar. Romanos nos ensina que o reino de Deus não é comida e nem... Por isso que a nossa prioridade não é o que eu vou comer, o que eu vou beber, mas o reino de Deus é o quê? É justiça, paz, alegria no Espírito. Eu quero encerrar mostrando aí essas 3 prioridades. Sabe o que você pode priorizar esse semestre? Prioriza a justiça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu vou consertar o que está errado. Eu já sei o que está errado. Eu sou indolente, preguiçoso. Não, tem coisa errada no meu serviço, eu vou arrumar. Tem coisa errada no meu casamento, eu vou arrumar. Tem coisa errada no relacionamento com os filhos, eu vou arrumar. Eu vou ligar para alguém, vou pedir perdão para alguém. Tem alguém que pediu perdão para mim, eu vou perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Vamos colocar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Que não é justiça de homem, justiça de homem é errado. A justiça de Deus é santa, é perfeita, é agradável. É a vontade de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então a justiça de Deus, a vontade de Deus para a sua vida é superior à sua própria vontade para a sua vida. Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Jesus vai dizer aqui 3 capítulos para frente, capítulo 10, ele vai dizer assim, que Deus sabe, o nosso Pai Celeste sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, meus irmãos. Ele olha e fala assim, 4.202, 7.504, careca é mais fácil, né? 0. É tão bonito esse texto. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Louvado seja o Senhor. Então você tem que querer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O teu reino venha sobre a minha vida. Então essa é a prioridade. Número 1, vamos passar a nossa vida limpa à luz da palavra de Deus. Quer deixar de ficar ansioso? Coloca como prioridade fazer as coisas conforme Deus. Provérbios diz, é melhor uma casa que tem verduras na mesa e a paz de Deus, do que a família que tem o novilho gordo abatido em contenda, briga o tempo inteiro. Então às vezes você está priorizando coisas erradas. Você prioriza o novilho gordo, mas não prioriza a justiça de Deus na sua família. Vamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, amém, queridos? O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. Que você também seja um emissário da paz do Senhor, amém? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Leve paz à sua empresa, paz onde você estiver. Sabe, o Brasil está tão desestabilizado e a igreja tem um papel importante a cumprir nesse momento, amém, queridos? Como estabilizadores na internet, onde você estiver, escreve, vai lá, coloca uma coisa de Deus, não atiça briga, não estamos precisando de mais brigas, sabe? O Brasil é o país com o maior número de assassinatos por ano no mundo, meus irmãos. Então, só que tem igreja, tem gente para orar, tem nós aqui. Eu falei ontem também com os jovens, gente, que cena bárbara lá em Suzano esse ano. Eu fui lá realizar o sepultamento dos meninos assassinados na escola Raul Brasil em Suzano. Quantos lembram, em março, aquele momento brutal. Estava lá o pastor da PIB de Suzano, estava lá os pastores, e nós fizemos ali o culto na Arena Suzano, no Parque Max Pfeffer, lá em Suzano, orando. O pastor Ademar de Campos foi lá ministrar o louvor. Que momento de luto, de tristeza. E é interessante que nesses momentos mais difíceis é o momento que as pessoas abrem o coração, se voltam à palavra, procuram as igrejas, procuram os padres, procuram os pastores. E sabe o que é triste? Às vezes chegam para você e você fala, tô nem aí para isso não. Então que Deus mude o nosso coração esse semestre em nome de Jesus. Que possamos nos voltar à palavra, que possamos priorizar a paz, priorizar o evangelho, priorizar a alegria de Deus na nossa vida. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É muito bonito isso. Porque apesar dos desafios da vida, Jesus ele fala para nós olharmos os lírios do campo. Pode ser, querido, o desafio que for, ainda tem lírios nos campos, amém, queridos? E Jesus manda não olhar para os delírios, para os lírios. Olhe para os lírios. Deus, na misericórdia dele, na nossa vida, vai colocando na minha e na sua vida lírios para nós aguentarmos
as barbaridades da caminhada. Amém, queridos? Deus coloca lírios no nosso caminho. E nós temos que aprender a valorizar os lírios de Deus na nossa vida. Esses momentos de alegria, às vezes são coisas simples, mas tem a bênção de Deus ali. Tem a presença de Deus ali. E se você não sabe discernir, olhar, priorizar esses lírios, você vai ficar ansioso. Você está em desobediência à palavra de Deus. Aí não tem o que fazer. Agora que você começa a valorizar esses lírios, você vai priorizando a justiça, a paz, a alegria de Deus na sua vida, cada coisa no seu lugar. Querido, a nossa vida se torna uma bênção. Amém, queridos? Nós nos tornamos os bem-aventurados. Nós somos capazes, na força do Senhor, vivenciarmos os desafios, as situações difíceis. Mas é como Paulo diz em 2 Coríntios 4, a gente às vezes pode estar cansado, mas nós não estamos demolidos, destruídos. Não é assim? E às vezes pode ter uma dúvida, mas nós não estamos perplexos, céticos, revoltados. Nós às vezes podemos ter ali um momento de tristeza, mas eu não estou angustiado, deprimido, suicida. Existe um limite. O cristão, ele é segurado pelas mãos do próprio Deus. Amém, queridos irmãos? Abra suas mãos e vamos sair daqui com essa palavra hoje. Vamos ser bem-aventurados na presença de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que tenhamos um semestre bem-aventurado na presença de Deus. Amém, queridos? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela primeira igreja batista em Aracaju, Sergipe, pela vida do pastor Paulo, do Júnior, por esse congresso dos jovens esse final de semana. Que a tua bênção esteja conosco, Senhor. Que possamos parar, pensar, priorizar essas palavras que sintetizam ensinamentos tão importantes que aparecem nesse texto. Ó Deus, diante dos desafios que nós temos, como pais, como mães, como filhos, como cidadãos de um país como o Brasil, ó Deus, um momento difícil, econômico, mais de 11 milhões de jovens desempregados, apenas jovens que não estão nem estudando, nem empregados, e às vezes, ó Deus, nós vamos ficando tristes, ansiosos, mas que a tua palavra nos redirecione em nome de Jesus. Que possamos parar, que possamos saber o momento de falar e o momento de calar. Que possamos refletir na tua palavra, refletir no que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes tomamos decisões completamente, ó Deus, irracionais. Somos desobedientes, tomamos decisões que não tem nada a ver com a tua palavra. E aí ficamos ansiosos, ó Deus, queremos, em nome de Jesus, priorizar o teu reino na nossa vida. Às vezes priorizamos tudo, priorizamos o lazer, priorizamos tudo. E o principal, a tua bênção, a tua presença, já está longe da nossa vida. E cabode, a glória se foi. Ó Deus, nós não queremos então desobedecer a tua palavra. Oramos por um semestre frutífero em nome de Jesus. O restante do mês de agosto, tem setembro inteiro, outubro inteiro, novembro, dezembro. Colocamos os nossos dias diante do Senhor. Viveremos um dia de cada vez, não é um mês de cada vez, é um dia de cada vez. Que em cada dia a tua presença esteja na nossa vida. O óleo fresco do Senhor sobre a nossa vida, pois a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ó Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, oramos pelas famílias aqui representadas, que a tua bênção, que a tua presença esteja conosco, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, encerrando essa oração, oramos por pessoas que às vezes estão aflitas. Oramos em especial agora, nesse momento, unimos a nossa fé, Pai, para orarmos por famílias, por pessoas que às vezes estão tristes, estão deprimidas, às vezes nem estão aqui, mas nós estamos aqui orando por elas, por parentes, por pessoas, ó Deus, que estão deprimidas, sem perspectivas. Usa as nossas vidas também em nome de Jesus.
para levarmos uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus para essas pessoas. Nós oramos por queridos que às vezes estão doentes, Senhor, estão aflitos, estão com insônia, ou estão com a sua alimentação desequilibrada, por causa da ansiedade. Cura vidas em nome de Jesus, ó Deus. Cura as nossas emoções. Nós oramos por cura, Senhor, de memórias amarguradas, pessoas que estão tristes, às vezes, com coisas lá do passado, Senhor. Queremos sair daqui mais leves essa noite, em nome de Jesus, na Tua presença, como o Senhor nos ensinou. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como a carta de Pedro nos orienta, lancem sobre o Senhor a ansiedade. Queremos, ó Deus, deixar aqui muitos pesos essa noite, em nome de Jesus. Vamos encerrar apenas agradecendo. Ergue as mãos aí, só agradeça, 1 minuto de gratidão. Obrigado, Senhor. Queremos encerrar essa oração agradecendo ao Senhor, agradecendo por esta igreja, agradecendo pela Tua presença. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, a Deus. Queremos reconhecer que a Tua boa mão tem direcionado a nossa vida. Estamos aqui salvos essa noite, ó Deus, e nós queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer, ó Deus, pela obra do Senhor na cruz, agradecer porque temos irmãos aqui na terra, temos amigos, temos intercessores nesta igreja. Te agradecemos, muito obrigado pela conferência Junção, muito obrigado pelos jovens que vieram. Nós te agradecemos, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que tivemos. Louvado seja o Teu nome, santo, santo é o Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos.